Olá, meus amores, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Dandara Shekinah. Estamos aqui para o nosso jogo dos montinhos diário, que vai ao ar sempre de segunda a sábado, salvo, claro, aquelas eventualidades, aqueles imprevistos que às vezes nos impedem de cumprir os nossos compromissos, né? Um problema de saúde, falta de sinal de internet, enfim, eventualidades que fogem ao nosso controle. Não acontecendo nenhum desses imprevistos, vocês sempre podem contar aí com o jogo dos montinhos de segunda a sábado aqui no canal, tá? A pergunta de hoje foi mandada por uma mulher perguntando por um homem. As iniciais dela são LS. E ela pergunta: se ele diz ter sentimentos, por que não me assume? Vamos tentar saber, né? Vamos ver o que nos dizem aí as cartas do baralho cigano e o tarô de Osho. Hoje é uma pergunta mais objetiva, nós temos que descobrir um porquê. Então, eu e Cigano decidimos jogar apenas com o baralho cigano, tirando no final uma carta do tarô de Osho para ver as energias desta relação, tá? Então, para responder essa pergunta, se você está numa situação semelhante, você deve escolher aí entre o Santa Sara, que hoje é o nosso baralho 1, ou montinho 1, como queiram. O 2 hoje é o Sorte e o 3 é o Lenormand, ok? E no final, como eu disse, todos os montinhos, todos os baralhos contarão também com uma carta de Osho para a gente ver as energias. A pergunta, como eu disse, foi mandada por uma mulher perguntando por um homem. Então, provavelmente, na maior parte do tempo, eu vou estar falando sobre um homem. Mas, se você não é uma mulher, ou se a pessoa sobre a qual você pergunta não é um homem, isso não faz nenhuma diferença. A mensagem é rigorosamente a mesma, tá? Basta que ao ouvir o que as cartas têm a dizer, você adapte ao seu gênero ou ao gênero da pessoa, tá bom? Enquanto vocês definem aí qual é o seu baralho, tá? A escolha é apenas entre os 3 decks ciganos, Santa Sara, Sorte ou Lenormand, porque o Osho vai fazer parte de todas as leituras. Eu vou dando aqui aqueles recadinhos de todos os dias, porque tem sempre gente nova chegando no canal, o que me dá muita alegria, muito orgulho, muita felicidade e muito prazer. Sejam sempre muito bem-vindos, eu espero que gostem. Eu realmente faço um trabalho dedicado, ponho todo o meu coração no que eu faço. Claro que eu não vou agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu, quem sou eu, né? Mas eu sei que eu tenho agradado bastante, o canal tá crescendo muito rápido, eu tô muito feliz com isso. E eu realmente me dedico, tá? Gosto muito de fazer isso para vocês, é com muito prazer. Então eu faço também um pequeno carinho aos meus inscritos. Eu sempre deixo para vocês, no comentário fixado, a minutagem, onde começa cada montinho ou cada deck, tá? 1, 2 ou 3, às vezes 1 e 2, dependendo do tema. Às vezes eu faço só 2 opções de escolha. Mas enfim, eu sempre deixo a minutagem para vocês no comentário fixado. Só que eu não posso garantir que hora que eu vou conseguir fazer isso, tá? Vai depender do fluxo do meu trabalho, da minha agenda, da minha vida pessoal. E eu gravo sempre à noite, às vezes começo bem tarde, às vezes quando eu começo já passa de 9h30, 10 horas da noite. Então, se você dorme cedo e faz questão do conforto da minutagem, eu sugiro que o jogo dos montinhos você sempre deixe para assistir no dia seguinte, tá? Mas de qualquer forma, a minutagem vai sempre estar aí. Se não tá lá ainda, é só aguardar que daqui a pouco eu trago, tá? Eu nunca deixo pro dia seguinte. Nem que seja nas primeiras horas da madrugada, depois que eu pus o vídeo no ar, vocês encontram a minutagem no comentário fixado, tá? E na descrição do vídeo, tanto do jogo dos montinhos quanto do recado dos mentores, vocês sempre encontram as minhas informações para contato. Um número de WhatsApp e um endereço de e-mail. Vocês vão falar com a Flaviana, principalmente no WhatsApp, vocês vão falar com a Flaviana, é ela que cuida de passar as informações sobre os meus serviços particulares, receber,
marcar consulta, enfim, é ela que cuida de tudo, do fluxo da agenda aí, tá? Então é só chamar lá no WhatsApp que ela tá pronta para te atender, sempre com muita atenção, com muito carinho, tá? Só tenham em mente que ela não tem horário fixo, tá? Ela atende diariamente, a obrigação dela é atender o WhatsApp de segunda a sexta, sábado e domingo ela atende se ela precisa, quer e pode, tá? Mas de segunda a sexta, se você mandou mensagem e ainda não chegou lá, bom, ela pode estar sem bateria, ela pode estar num outro compromisso que ela não pode atender, é só aguardar que com certeza ninguém fica sem resposta. Bom, Dandara não tem preguiça de falar, né? Então, creio eu que já deve ter dado tempo suficiente para você definir qual é o seu montinho. Mas se por alguma razão não deu, problema nenhum. Basta que você agora pause o vídeo, faça isso no seu tempo, que eu já vou começar a leitura, tá? Eu vou afastar aqui o tarô de Osho, vou afastar o deck 3, que hoje é o Lenormand, vou afastar o deck 2, que hoje é o Sorte. E vamos trabalhar então com o nosso deck 1 de hoje, que é o Santa Sara. Eu vou fazer um embaralhamento aqui. Vou tirar 6 cartas de cada baralho cigano e uma do tarô de Osho, tá? Embaralhado e cortado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta ordem. Vou deixar elas ali, já estão separadas. E já vou deixar embaralhado aqui e tirado também a carta de vocês do tarô de Osho. Pronto, a carta de vocês é essa aqui. Então, vamos lá. Se ele tem sentimentos, por que não me assume? Bora tentar descobrir o que se passa na cabeça do ser de luz, né? Saíram a chave, a cobra, a raposa, o chicote, o cão e a âncora. Osho trouxe a energia da participação. Então, para quem vibrou com o montinho 1, olha, ele até tem vontade de te assumir, tá? Mas o problema é que, por enquanto, o desejo dele por você é maior do que sentimento. Ele tem mais desejo sexual do que sentimento propriamente, tá? Muito provavelmente, inclusive, talvez ele não seja uma pessoa muito de se deixar levar pelo coração. Aqui mostra também que ele ainda está preso ao que o impede de assumir você. Não sei se é um outro relacionamento, né? Se for um casamento, a gente nunca sabe as circunstâncias envolvidas, podem ter filhos envolvidos, pode ter questão patrimonial envolvida, pode ter até pressão familiar envolvida, porque eu já vi casos de pressão familiar sobre pessoas maduras que tinham todo o direito, não tinha nenhum outro compromisso e que mesmo assim a família pega pesado, né? Cada serzinho de luz, às vezes, tem família com serzinhos de luz ainda mais complicados, né? Daqueles da sua dor na espiritualidade. Então, ele até pensa em te assumir, mas, sabe, não tem ainda sentimento suficiente para fazer ele encarar todas as barras que ele sabe que ele vai ter que encarar para poder assumir você, seja lá qual for o impedimento dele, tá? Não sei aqui, né,
qual é a motivação dele para não te assumir, mas ele tá preso a alguma situação. Não sei se é um casamento. Se for, por exemplo aleatório, tá? Porque não é, as cartas não estão me contando isso, até porque isso aqui é jogo dos montinhos, não é tiragem particular. Mas, por exemplo, se for distância, se cada um mora numa cidade, ou num estado, ou num país, e é longe, pode também que ele não esteja querendo assumir um compromisso, porque assume um compromisso, o sentimento não é tão forte assim, aí acaba ficando preso numa situação, e se pintar outra pessoa lá onde ele tá, né? Aí fica complicado. Enfim, o fato é que ele não te assume porque não há sentimento forte ainda, o bastante para fazê-lo conseguir ter força e coragem para vencer esse obstáculo que prende ele a essa situação que faz com que ele não consiga te assumir ainda, tá? Então, você pergunta se ele tem sentimentos, por que não me assume? Pois é, se ele te diz que tem, pode até ser que ele acredite que tem, até porque aqui mostra que ele pensa sim em te assumir, tá? Mas as cartas mostraram que os sentimentos dele não são tão fortes quanto ele diz ou quanto ele pensa, tá? Que tá mais sexual ainda a coisa do que pro lado de amor mesmo, pra valer. Então, bom, vê se vale a pena, tá? Se você consegue tocar mais um tempo ainda sem ele te assumir, mas vê se isso evolui minimamente. Porque se continuar repetindo a mesma ladainha, as mesmas promessas, esquece, tá? Você tem que notar alguma transformação mesmo. Não precisa ser transformação da noite pro dia, não. Transformação muitas vezes acontece, na maioria das vezes principalmente, acontece passo a passo, dia a dia. Então tem que dar um tempo para as coisas irem acontecendo. Perceba se ele vem demonstrando mais sentimento do que ele demonstrava até um tempo atrás. Se daqui para frente ele vai começar a demonstrar mais sentimentos, está realmente mais ligado a você. Porque, por enquanto, não tem um sentimento forte o bastante, tá? O que eu posso fazer, né? Eu sei que magoa corações, mas eu ia dizer não sou paga, aqui no canal não sou paga mesmo. Mas o fato é que eu não sou paga para mentir para as pessoas, né? Para contar a historinha de Cinderela, eu sou paga para dizer a verdade. As cartas mostram a verdade e o meu trabalho é dizer a verdade, meu compromisso é com a verdade. Se fosse para contar historinha, né? Eu ia ser uma contadora de histórias, eu ia ser uma atriz, eu ia ser uma escritora, qualquer coisa do tipo, né? Esse não é meu papel aqui, é mostrar para você a verdade dos fatos, então lamento, mas a verdade dos fatos é esta. Bom, tá dado o recado então do Santa Sara. Vou ficar pro lado aqui. Eu vou devolver agora a carta de Osho aqui pro meio do deck. E agora nós vamos trabalhar com o Sorte, que é o nosso deck 2 de hoje. Vou embaralhar. Cortar. Seis cartas. Já vou embaralhar aqui o tarô de Osho e tirar a carta de vocês também. Ups, não. Não gosto de carta puladora, muito menos, né? Virou, eu vi antes da hora, não vale. Descartada. Simples assim. É pura indisciplina. Os oráculos às vezes também são indisciplinados. Conforme o jeito que a carta pula, não dá para ignorar. Mas a hora que ela abre, antes da hora, eu já sei que não, essa não vale. Se quiser que ela saia, faz ela sair de outro jeito. A carta de vocês é essa aqui, é sempre a de cima, quando eu vou tirar uma carta só, tá? Do baralho. E a pergunta é, se ele diz ter sentimentos, por que não me assume? Bora saber. Saíram aqui o buquê,
a criança, o cigano, o urso, quase que eu digo assim, o panda, que é um panda, né? Mas a carta é a carta do urso. Inclusive, se eu não estou enganada, cientificamente já se sabe que pandas nem são ursos propriamente, né? Enfim. Dandara, aula de biologia não. A cobra ou a serpente e o coração. E Osho trouxe a energia do apego ao passado. Olha, esse ser de luz aqui tem sentimentos, sim, muito bons mesmo, tá? Veja que saíram aqui a carta das flores, né, do buquê, a carta do coração. Ele tem sentimentos. O que ele não tem é força. Ele é um menino, tá? De alma. Se for uma mulher, uma menina, tá? Sabe essas pessoas que esperam que o conduzam pela mão a vida inteira, que digam a ele ou a ela o que fazer? Pessoas que são crianças mesmo, não importa a idade cronológica, tem inseguranças, medos, incertezas de criança. Sempre precisa que alguém conduza, que alguém diga para ele ou para ela o que ela tem que fazer. Tá? É o caso dele. Ele não tem essa força, essa maturidade para sair da situação que o impede de assumir você, tá? Ele tem muito medo da reação das pessoas, ele tem muito medo de ser atacado mesmo, de ser duramente criticado, tá? Ele tá preso a convenções, a regras de moral, regras sociais, que ele não consegue se libertar, tá? Tá faltando amadurecimento para ele. Mas o amadurecimento vem, porque saiu a carta da criança, mas saiu também a carta do cigano, tá? Então talvez caiba a você esse papel importante de ajudá-lo a amadurecer, a encontrar dentro dele a maturidade que todo adulto espera-se que tenha, né? Que você saiba o que fazer da sua vida, saiba o que você quer, sem necessidade de ser conduzido feito uma criancinha a vida inteira. Agora, como é que a gente consegue apoiar uma pessoa para amadurecer? Se você ficar dizendo para ele o que ele tem que fazer, ele não vai amadurecer nunca, tá? Você tem que fazer o extremo oposto. Você tem que, com todo carinho, compreensão e acolhimento, conversar com ele. Olha, o que você quer da sua vida? Tá? Tá, você quer isso, mas o que te impede? Né? Vamos supor, aqui você perguntaria para ele assim, o que você quer? Não, eu quero ficar com você, eu quero te assumir. Tá, mas o que te impede? Ah, o que me impede é isso, isso e isso. Ok. Mas do que você tem medo? Tá? E aí, você vai ajudando ele a se conhecer melhor por dentro. E aí, numa segunda etapa, olha, você tem medo, vamos supor, tô dando um exemplo. Tá, você tem medo do que as pessoas vão falar, da tua família, da reação da tua família, ou no trabalho, seja lá, porque eu não sei o que é que impede ele, né, de assumir você. Normalmente costuma ser outro relacionamento, casamento, inclusive, né, porque casamento é muito mais difícil de desmanchar do que namoro, mas enfim, pode não ser isso também. Mas aí é o caso de você, então, num segundo momento, começar a conscientizá-lo, falar, olha, a gente precisa saber o que quer na vida, a gente precisa fazer o que a gente tem vontade, a gente precisa ouvir o coração da gente. As outras pessoas podem não respeitar, ou melhor, podem não aceitar, podem não concordar, mas são obrigadas a respeitar. E você não é obrigado a ficar ouvindo também as críticas delas,
Por acaso alguém te sustenta? Bom, se ele for sustentado por alguém, aí fica um pouco mais difícil, né? Porque, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, pagar as contas de alguém nas cabecinhas tridimensionais significa ter poder sobre a pessoa, né? Agora, não, ninguém paga minhas contas. Então, qual é o teu medo? Ah, mas eu tenho medo de perder o amor dele. Cara, quem te ama de verdade não vai deixar de te amar porque você fez a sua própria escolha em direção à sua felicidade. Se você perdeu o amor de alguém por causa disso, você não perdeu grande coisa, porque o que essa pessoa tinha por você não era amor. Quando a gente ama de verdade, a gente quer ver a pessoa que a gente ama feliz. Agora, se eles preferem te ver atrelados às regras deles do que ver você feliz, mas que amor é esse então? Sabe? Devagarzinho, fazendo a pessoa pensar, fazendo a pessoa refletir, fazendo ela olhar para ela mesma, sabe? Fortalecer. Olha, você tem direito de ser feliz, você tem direito. É um direito adquirido por herança paterna. Deus não quer que ninguém obedeça regras humanas e seja infeliz com isso, tá? É ir fortalecendo o espírito dele, tá? Você pode ter um papel bastante importante nisso, porque o problema dele é não ter realmente força para sair da situação que o impede de assumir você. Não é falta de sentimento, sentimento é real, mas trata-se de uma pessoa que a alma não amadureceu, tá? Ainda é uma criança interior. Tá? Nem sempre o amadurecimento emocional acompanha o intelectual, o psicológico, tá? Muitas vezes o nosso lado emocional fica preso na criança interior. Isso não é uma doença, isso não é um problema, assim, é um problema porque dificulta muito a vida da pessoa. Pessoas assim geralmente são extremamente sensíveis, extremamente suscetíveis às reações dos outros. Então, é difícil, é dolorido viver nesse mundo dessa maneira. Mas é só uma questão de, sabe, de ter alguém que o ajude a crescer. Inclusive, uma terapia sempre ajuda demais nesse sentido. Sempre que for possível, uma terapia é super, super recomendado, tá? Mas assim, com amor, com paciência, com carinho e, sabe, massageando o ego e a autoestima dele, você tem possibilidade de conseguir esse amadurecimento suficiente para que ele se liberte dessa situação que mantém ele preso e sem forças para sair, tá? Tá dado o recado, né, meu povo? Eu tenho dó de gente assim, até porque eu também já fui muito assim, sabe? Eu já tive muito alma de criança, não sabia me impor. Nossa, é muito sofrido isso. Graças a Deus que hoje aqui, ó, pisou no meu calo, cigano já me passa o chicote e ele brande mesmo. E eu tô nem aí. Se quiser me respeitar, ó, maior amizade, eu sou super fácil de lidar. Agora, se quiser invadir o meu espaço, se quiser me desrespeitar, bom, aguento o tranco. Vamos então para o nosso terceiro deck de hoje, que é o Lenormand. Eu vou devolver aqui a carta do tarô de Osho, usada no montinho 2. Vamos embaralhar o Lenormand primeiramente, para saber aí se ele diz ter sentimentos, por que ele não te assume, né? Lembrando que sempre pode ser ela também, tá? Isso não faz nenhuma diferença. Ok, já temos aqui as 6 cartas na ordem que Cigano determinou energeticamente. E vamos embaralhar agora o tarô de Osho, que complementa a tiragem de vocês aí para quem vibrou com o deck 3 ou Lenormand. Ok. A carta de vocês, quando é uma carta só, é sempre a carta de cima, tá aqui. Vamos tentar saber então por que, né, que o ser de luz não te assume, uma vez que diz ter sentimentos.
saíram os caminhos, a casa, o anel, o cão, a carta ou a mensagem, a raposa e o estresse. Olha, para quem vibrou com o baralho 3, o Lenormand, a pessoa realmente tem sentimentos por você e muitos sentimentos, tá? Muitos. Mas aqui, se existe alguém numa situação dessa que vibrou com esse montinho e que o ser de luz não é casado ou casada, tente adaptar para a sua situação. Porque aqui eu estou vendo seres de luz presos a um casamento, tá? Ainda muito presos a um casamento. Existe até uma lealdade envolvida e uma lealdade muito bonita, tá? Inclusive, eu diria que esse seu ser de luz vale muito a pena, tá? Se não vale, então provavelmente você escolheu o montinho errado. Porque aqui eu vejo um ser de luz em luta entre o amor que ele sente por você e o sentimento de lealdade, de compromisso que ele tem com a mulher dele, tá? Ou se for ela com o marido dela ou com a mulher dela, não importa, tá? Gênero é indiferente. O seu ser de luz está em luta entre o que sente por você agora e o que ainda sente, porque ainda tem muito carinho, muita parceria, muito companheirismo no outro relacionamento. Embora você tenha despertado amor romântico. E talvez nesse relacionamento que, pelo menos para a maioria de vocês, é um casamento mesmo, amor romântico, paixão, desejo, já não tem mais, mas tem uma relação boa, uma relação de parceria, de amizade, tá? Então, ele tá sofrendo por estar com o coração dividido, tá? Porque ele quer assumir você, mas ele não sabe como fazer isso sem machucar a companheira ou o companheiro, né? Dependendo da situação aí, e machucar também muitas outras pessoas, porque quando tem um casamento ou uma relação estável de muito tempo, ou pelo menos de algum tempo, né, de anos, as famílias de ambos também já estão envolvidas, acaba atingindo todo mundo, né? Aqui me mostra uma pessoa que não gosta de decepcionar, sabe? Então, por isso eu tenho razões para acreditar que é uma pessoa de muito valor. E olha só, o nível do sofrimento está profundamente estressante para ele essa situação, tá? Então, se você se reconheceu e reconheceu o seu ser de luz nesta tiragem, por favor, não pressione, tá? Porque não há nenhum interesse da parte dele de te fazer de palhaço e ficar eternamente andando em dois carrinhos, até porque a índole dele não permitiria isso, tá? Ele tá profundamente confuso por se ver envolvido numa situação dúbia. Ele nunca quis isso para ele. Ele nunca quis um triângulo na vida dele. Ele não pretende levar isso para sempre dessa forma. Ele vai ter que tomar uma decisão. Ele sabe, ele diz para ele mesmo: eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que fazer uma escolha. Eu não posso levar essa situação dessa maneira. Mas tem todo um carinho, toda uma parceria, todo um cuidado com os sentimentos das outras pessoas envolvidas na situação. Então é um ser de luz que vale muito a pena. Se você disser, Dandara, não é tudo isso não, então amiga ou amigo, vai ver os outros dois montinhos, porque aqui eu vejo pessoas de muito valor, tá? Não tem nenhuma intenção de sacanear ninguém, muito pelo contrário, é uma pessoa que detesta decepcionar os outros.
que procura sempre atender as expectativas de todo mundo. Aliás, coitado ou coitada. Por isso que o ser de luz vive sempre estressado assim, né? Porque esse desejo intenso de sempre agradar todo mundo, de nunca decepcionar ninguém, é uma maneira muito fácil de trazer sofrimento para si mesmo o tempo todo, né? Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem somos nós, né? Então, ele vai tomar uma decisão, uma hora ou outra, tá? Claro que a tendência de optar por você é grande, porque o sentimento que ele tem por você é muito mais intenso. Mas ele precisa fazer isso sem que ele saia dessa história mais ferido do que todo mundo, sabe? Porque para ele é terrível magoar os outros, é terrível decepcionar os outros. Então, se ele sair dessa situação apressadamente, carregando essa culpa, sabe? Como é que vocês vão poder viver uma história em paz, para valer, com esse fantasma da culpa assombrando ele? Ninguém merece viver assim. Então, se você se reconheceu e ao seu ser de luz aqui, repito, por favor, não pressione. Não há necessidade de pressionar, porque isso só vai aumentar o sofrimento do ser de luz, tá? E ele ou ela não tem nenhuma intenção de continuar nessa situação por muito tempo. Só não conseguiu ainda sair disso sem se machucar demais. Então tem paciência, porque é um ser que vale muito a pena, vale toda a paciência que você puder ter. Toda. Porque não é falta de força, tá? É só sensibilidade demais. É uma pessoa que se preocupa demais com os sentimentos dos outros. E isso é profundamente estressante. É lógico que a gente tem que se preocupar com o sentimento dos outros. A gente não pode sair por aí atropelando as pessoas para atingir os nossos objetivos. Não se trata disso, claro. Mas a gente também não pode pôr o sentimento dos outros à frente do nosso. Se a gente sempre prioriza o sentimento dos outros, vai sobrar o quê para nós? Né? E a nossa primeira responsabilidade no universo é conosco mesmo. Porque só, como eu vi um dia num livro espírita, muito sabiamente, só nós viveremos eternamente conosco mesmos. Então a nossa primeira responsabilidade é conosco. Mas esse ser, embora ele não seja muito inteligente emocionalmente, porque ele se cobra demais, ele se exige demais e ele sempre põe todo mundo em primeiro lugar, ele fica sempre por último, mas é uma pessoa de grande valor. Então, pelo amor de Deus, não pressiona, tá? Porque, a criatura tá sofrendo e vai tomar uma decisão. Só dê a ele ou a ela o tempo que ele ou ela precisa para se machucar um pouco menos, tá? Inclusive, se você puder conversar de forma a não fazer parecer que você está pressionando, a você deixar claro que você está sempre só apoiando, tente fazê-lo perceber que pensar um pouco mais nele mesmo ou nela mesma não é egoísmo, sabe? Se você não cuida de você, cara, quem é que vai cuidar? Tá? Ele poderia até dizer para você, você cuida de mim, você diria, cuido. Te dou todo o colo que tu quiser. Mas primeiro você precisa poder ficar comigo, né? Senão como é que eu vou cuidar de tu? Então, por enquanto, você tem que assumir essa responsabilidade, tá? Pensa primeiro em você um pouquinho uma vez na vida. Você tem esse direito, tá? Isso fortalece a autoconfiança da pessoa. Pode não fortalecer na primeira, na segunda, porque, né, essa tendência em pôr todo mundo em primeiro lugar e deixar a gente por último é uma doença, né? É terrível, é difícil de vencer isso. A gente sempre acha que está sendo egoísta a mínima coisa que a gente faz pra gente mesmo. Então vai com calma, não desiste, tá? E pra você eu aconselharia que tenha toda a paciência do mundo, porque vale muito a pena, tá? Tá dado o recado, né, meu povo? Mega dado esse recado. Então já sabe, né? Salvo qualquer motivo de força maior que possa me impedir, amanhã com certeza nosso encontro tá marcado aqui no canal para mais um Jogo dos Montinhos, recado dos mentores e outros vídeos extras aí que eu tenho gravado nos últimos tempos, né? Dandara Responde, etc, etc. Vem novidade por aí, hein? Aguardem. Beijo! Sejam muitíssimo abençoados, excelente noite a todos, minha gratidão eterna, infinita. Namastê.
Deus em mim saúda Deus em você. Até amanhã.